Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era. Muito boa tarde a você que está aí nos acompanhando em mais uma edição do Jornal Nova Era. O de hoje, sexta-feira, 6 de abril de 2018. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Guiomar Santana. Ótima tarde, Damião. Ótima tarde a você que nos acompanha, tanto pela Rede Boa Nova de Rádio, como pela TV Mundo Maior, como pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui ao vivo, sexta-feira, dia 6 de abril, e já trazendo aqui para o nosso Salve da Tarde os comentaristas de hoje. O filósofo, radialista, compositor Odair Zanella. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Damião, Guiomar, Marchiori, queridos amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. O dirigente da Casa Espírita Fonte Viva de Luz e advogado Antônio Roberto Marchiori. Boa tarde. Boa tarde, Damião, Zanella, Guiomar, a todos vocês que nos assistem, nos ouvem pela Rádio Boa Nova. Um prazer estar com vocês e compartilhando através do Facebook. O primeiro tema de hoje: a defesa de Lula entra com novo habeas corpus do STJ para evitar prisão. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou na noite desta quinta-feira, dia 5, com um novo pedido de habeas corpus para evitar que ele seja preso após determinação do juiz Sérgio Moro para que Lula se apresente até às 17 horas desta sexta-feira à Polícia Federal em Curitiba para começar a cumprir pena. Os advogados do ex-presidente entraram com recurso no Superior Tribunal de Justiça. O argumento é que ainda há recursos a serem apresentados junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que, portanto, a pena ainda não pode começar a ser cumprida até que sejam analisados esses recursos. E diante deste despacho de menos de 3 páginas do juiz federal Sérgio Moro, assinado às 17 horas e 53 minutos de ontem, dia 5 de abril, que determinou a prisão do ex-presidente Lula até às 17 horas de hoje, especialistas em direito consultados pela BBC Brasil apontaram características consideradas incomuns e atípicas desta medida. Marchiori, eu vou começar contigo. Primeiro, essa posição dos advogados entrando agora no Superior Tribunal de Justiça pedindo habeas corpus para ele não ser preso. Já foi julgado no Supremo e a posição que a gente tem desse instante é que o Lula não vai para Curitiba, ele não vai se entregar, ele vai ficar no Sindicato dos Metalúrgicos, onde lá vai existir uma corrente humana de proteção ao Lula e ele passa a morar agora no sindicato, tendo a proteção de uma corrente humana. Gente, que delicado tudo isso. Eu vou iniciar a questão técnica do que está sendo discutido. Houve a oposição de embargos de declaração, que já foram rejeitados, e existe a possibilidade técnica, e foi utilizada pela defesa, de opor embargos sobre os embargos. Os embargos de declaração é um tipo de recurso para o mesmo turma julgadora. Então, quem julgou no TRF, né, o processo no mérito, ele também aprecia os primeiros embargos e os segundos embargos de declaração. Né? É um tipo de recurso que é para as mesmas pessoas. Só que os embargos, como eu disse na semana passada, ele não muda o mérito, não muda a decisão em si. Ele só esclarece omissões, contradições, pequenos detalhes da decisão que precisam ser, que não ficaram tão objetivamente claros, segundo o entendimento da defesa. Esse tipo de recurso, ele suspende a interposição de outro recurso. Por exemplo, depois de realmente passar todos os recursos para a mesma turma, obviamente eles vão querer recorrer para o STJ, né, que é o próximo passo do recurso da defesa. Só que a oposição desses embargos, ele suspende esse prazo para opor o recurso para o STJ. Isso é uma verdade. Agora, a questão de suspender a executoriedade da decisão, aí é uma outra situação. O prazo de interposição suspende, mas a executoriedade depende da interpretação do julgador. Até onde eu sei, houve uma comunicação do TRF para o juiz Moro, falando que estaria liberado para
a executoriedade da medida. Pelo menos, porque quem é a autoridade que cumpre a medida, ou seja, que determina uma mandado de prisão, que acompanha a execução da medida, é o juiz de primeira instância, o juiz Moro, né? Então, segundo consta, o TRF teria comunicado ao juiz Moro, olha, está liberado, nós vamos julgar os embargos, isso não vai mudar a essência da decisão e pode sim decretar a prisão das pessoas que estão envolvidas no processo. A defesa entrou com um outro habeas corpus, sob o argumento de que eles entendem que teria que esperar essa decisão dos embargos de declaração, que deve sair dia 10, né? Teria que esperar isso, e outra, a decisão que foi tomada no Supremo Tribunal Federal, que todos nós assistimos pela televisão, aquela, na minha opinião, parcialmente um show de horrores, né? Porque a posição deles ainda não foi publicada. Então, isso seria também um empecilho, segundo a defesa, de decretar a prisão nesse momento. Então, não existe nada assim em termos de conteúdo de mérito. É simplesmente a parte processual que, segundo a defesa, não estaria sendo observada, e isso seria impeditivo de se decretar a prisão do ex-presidente Lula. Eu quero ouvir o Odair Zanella, mas depois eu quero entender esse show de horrores aí que ficou uma coisa, só para a gente poder entender, que estamos falando de um Supremo Tribunal Federal. Mas primeiro você, Odair. Bem, eu estou aprendendo muito, eu fico assistindo a tudo muito atento, o direito é apaixonante, né? E ele guarda assim, muita similaridade com a filosofia. A filosofia alimentou e alimenta ainda muito o direito. Não é? Vale lembrar lá Sócrates e tantos outros filósofos que eram sofistas, e alguns trabalhavam orientando exatamente pessoas que tinham uma vontade de ser políticos, né, naquele instante, e mais adiante os que queriam também advogar. Né? Por quê? Porque eles ensinavam, principalmente os sofistas, a retórica. A retórica é o seguinte: você tem que ter argumentos para vencer uma disputa, né? Essa disputa de ideias. Não importa se você fala a verdade ou não. O que você aprende é argumentar bem. Daí a gente assistir toda esta parafernália lá do tribunal, não é? E às vezes ficar sem entender por que ele faz este tipo de consideração e aquele. Né? É uma retórica também. Existe por trás uma retórica. Eu tenho que livrar o meu, vamos dizer, a quem eu defendo, né? O meu cliente, no caso do Batóquio, de qualquer maneira. Não importa o que eu fale, o que eu diga. Minha função aqui é livrá-lo. E, de outra parte, o promotor tem que incriminar, né, aquela pessoa, apresentar motivos para que ele seja condenado. O que o Marchiori já disse é que nada muda a decisão de Lula é culpado e está condenado. Isso não muda. Verdade. Isso é o mérito da questão, que eles não podem mais ater-se a este ponto. A não ser o STJ. A não ser o STJ Supremo e tal. Agora, o que eu assisto estupefato, Marchiori, aí me reporta a você, e que causa toda esta balbúrdia que nós estamos vendo aí, é a profusão recursal. Eu até escrevi aqui para não errar. Como pode tantos recursos? Então, fica para mim cada vez mais claro a diferença do que a gente chama, ou chama-se comumente de PPP, né? Que é o pobre, preto e proletário, a diferença dele para quem tem dinheiro. Aí, quando se fala em igualdade, isonomia, uma justiça para todos, quando se recorre à nossa Constituição para dizer assim, todos são iguais perante a lei, será? Tem alguns que são mais iguais que outros. Né? Porque quem pode recorrer tanto como está fazendo o ex-presidente Lula, que tem 15 advogados, né? Entre eles um ex-presidente da OAB, entre eles um advogado internacional americano, e tem ainda lá, para orientar, um Sepúlveda Pertence, que é um ícone do Supremo Tribunal, é um ícone da justiça brasileira. Então, nós, simples mortais, não temos essa condição. Porque se tivéssemos, segundo o que foi falado naquela decisão lá, naquela sentença, nós teríamos quase que todos foro privilegiado. Se realmente
não é? Como está posto lá e entendido por alguns, porque é um termo comum, a filosofia e a advocacia. A hermenêutica é a forma como você entende um texto posto. Não é? Então, isso briga-se filósofos entre eles e briga-se também o pessoal do direito, né? Pela hermenêutica. Então, 5 entenderam que ninguém poderá ser considerado culpado antes de julgamento, antes do processo estar dado como em trânsito julgado. Não é isso? Sim. Que é o que diz a 5ª emenda da Constituição. Se isso realmente prevalecer, todos nós temos foro privilegiado. Porque nós só poderíamos ser presos após o julgamento em última instância. Todos, qualquer, o menininho que é apanhado lá com um pouquinho de maconha no bolso. Só que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Eu sei que tem aquela coisa de você o apanhado em flagrante, né? Mas na maior parte das vezes ele vai preso porque ele se parece com alguém que roubou lá e tal, e vai em cana e fica preso. Então, esta coisa de presunção de inocência, de direito, você esgotar o seu direito, para mim ficou bem claro. É para rico, é para quem tem muito dinheiro. E eu acho que esta estratégia do PT e do Lula vão por um caminho errado. Depois posso até explicar. Agora vamos para essa. Por que do... Eu vou chegar na Câmara de Horrores também. Vamos Só lá, comentar uma coisa que o Zanella comentou. Realmente existe uma profusão muito grande de recursos, realmente existe essa possibilidade técnica, mas o novo Código de Processo Civil ele avançou muito nessa questão de realmente limitar certos abusos. Né? Hoje não existe tantas possibilidades como existia estou falando do Código de Processo Civil, como no passado de se ter muito. No caso aí, está se tratando de um processo da área criminal, que não é muito a minha seara. Mas acredito que, por analogia, exista a aplicação de que, se os embargos forem flagrantemente protelatórios, como, na minha opinião, tem tudo para parecer isso, né? E esses embargos dos embargos, mais do que tudo? Principalmente os embargos dos embargos. O primeiro, nem tanto, é uma coisa assim, geralmente normal que se opõe quando tem essas coisas de não ficar claro. Mas os embargos geralmente são protelatórios e pode sim ser penalizado, né? Inclusive com multa a pessoa. Não sei se isso vai impactar tanto no bolso dele, mas que pode Já ter tem uma penalização. multa, exatamente. Agora, com relação a essa questão de, tecnicamente, qualquer cidadão pode ter todas essas possibilidades. O problema é o tratamento que cada processo recebe. Por exemplo, a gente viu que aí no Show de Horrores, o que se viu lá era um tratamento diferenciado por ser o ex-presidente Lula. Né? A forma como foi feita a sessão, a forma como foi conduzido o julgamento, está claro de que, se fosse qualquer outro cidadão, não teria todo aquele interesse, né, em querer se aprofundar em certos fundamentos jurídicos que, na minha opinião, aqueles que foram favoráveis ao habeas corpus buscaram, não sei de onde, tanto argumento que, obviamente, são infundados, na minha opinião. Né? Então, aí sim, é justificar o injustificável. Se você falar que nós temos que esperar o transjulgado para cumprir decisões, boa parte das nossas penitenciárias vão ficar esvaziadas. Né? Muita gente vai ser colocada na rua por conta se a decisão tivesse tomada favorável ao habeas corpus, porque tem muita gente presa que ainda não tem decisão transitada de julgado. Então, quer dizer que o STF, nosso órgão maior da justiça, está fechando os olhos para isso? Né? Se existe na cadeia tanta gente presa, sem o transjulgado da decisão, ainda com recursos pendentes para as esferas superiores, mas continuam presos, então vamos fechar os olhos para isso? Aí sim eu concordo com o Zanella, que é uma injustiça muito grande você permitir que isso aconteça no país. E somente por ser o ex-presidente Lula que dá um tratamento diferenciado. Né? Então, são situações que nós, enquanto sociedade brasileira, temos que refletir muito, porque nós precisamos que se faça justiça.
e que se penalize e se responsabilize aqueles que são efetivamente culpados. Enquanto eu vou pedir licença para você, Zanella, para você, Marchiori, quando você falou a respeito da justiça, que nós temos este papel, eu e o Damião, nós conversamos, nós temos que fazer sempre uma reunião de pauta para trazer os temas para vocês, e nós falávamos a respeito dessa importância que todos nós precisamos focar neste momento, né, Damião? Que não é um momento de alegria para ninguém. Não, nós temos aqui um ex-presidente tendo aí um mandato de prisão já decretado, isso não é motivo de alegria. Tem muita gente comemorando. Na verdade, mas é uma vergonha para o país. É uma vergonha, não é, Damião? É uma vergonha para o país. Não é uma vergonha como eles estão vendendo, porque eu acho que o grande problema do PT é as estratégias. As estratégias levaram este país a esta convulsão. Né? Começou com o nós e eles, cria uma partição, e depois as frases repetidas à exaustão, porque ninguém vem fazer uma defesa do Lula claramente. Olha, estamos aqui para defendê-lo e eu gostaria de ouvir isso. Gostaria de ouvir isso de qualquer petista, não é, que tivesse condição para isso. Para me explicar por que eles consideram que o presidente Lula desconhecia todas as ações praticadas no Mensalão, no Petrolão, que ele desconhecia que tudo aquilo realmente não pertence a ele. Qual é os argumentos lógicos? Não é a frase feita. É golpe. Você ia perguntar, é golpe. É golpe. Por que é golpe? Não, é golpe, é golpe, é golpe. Então, eles vão criando novas frases. Depois do é golpe, vem uma outra, é perseguição. É perseguição política. Mas por que você acha que é perseguição política? Agora eles já estão criando uma nova. É prisão política. É prisão política. Eles vão criando esses mantras. E as pessoas vão replicando isto. Né? Cadê a prova? Cadê a prova? Sabe, Zanella, eu entendo que realmente a defesa tem que socorrer todos os mecanismos processuais que estão à disposição, porque isso é legítimo, isso é constitucional, claro, isso é legal. Está no papel dela, pessoalmente, né? eu faria um apelo às pessoas que estão à frente desse movimento, ou do próprio ex-presidente Lula, que está, de alguma forma, se insurgindo contra a decisão judicial, que realmente reflitam sobre a sua... Porque pessoas podem... A justiça... Lei e decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? É claro, se você quiser discutir a lei ou a decisão judicial, se faça no judiciário, não externamente a ele, porque lá é o local adequado. Agora, se insurgir contra uma decisão judicial, isso é uma temeridade muito grande, e pode colocar em risco a saúde e a integridade de muita gente. Então, eu peço muito, encarecidamente, que reflitam sobre sua decisão, porque, por conta disso, eu não gostaria de ver nenhum brasileiro, nem seja aquele quem for, favor ou contra, machucado, ferido ou coisa parecida, por conta disso. Será muito triste isso daí. E terá na sua consciência, das pessoas que estão encabeçando isso, esse peso. Né? Peso de ter pessoas que estão envolvidas sendo realmente vitimadas. Isso será muito triste. Marchiori, basta ver que o pessoal, né, a militância, o pessoal do MST, o que deveriam estar lá mesmo, eles estão unidos há muito tempo, prestar solidariedade, isso está tudo dentro, né, do contexto. Mas eles estão posicionados na entrada e depois há um hall. Né? Depois, já dentro do sindicato, está completamente tomado. Eles ocuparam as escadarias e a rua. E estão chamando ônibus, né? Estão chegando ônibus de outros estados, com caravanas, né, de militantes. Você calcula se a Polícia Federal tiver que entrar no meio dessas pessoas para chegar até o Lula. Em princípio, tem legitimidade para isso, porque tem uma ordem judicial para ser cumprida. Uma ordem judicial. E ali ainda você tem todos os partidários. Né? Você tem lá a Maria do Rosário, Lindenberg. Eu estou falando de dois, mas está todo mundo lá. Boulos está lá, está todo mundo lá e chegando cada vez mais. Então, é uma desobediência civil. Veja bem, a situação é delicadíssima, gente. É muito delicada. Nós precisamos prestar muita atenção no que vai ocorrer hoje no país. A situação requer que tenhamos todos aí nossas vibrações como espíritos, nossas orações, para que o pior não ocorra. Né? Com certeza.
Então, olha, não gostaria de imaginar como deverá ser feito isso, porque de parte da Polícia Federal ele está na obrigação de fazer cumprir uma ordem judicial. A partir das 5 horas. E de outro lado, nós já estamos vendo que as pessoas já estão se pronunciando. Eu vi pronunciamento do Lindenberg Faria, da Maria do Rosário. Vamos resistir até as últimas consequências. Isso põe em risco vidas humanas. As primeiras, a da militância, que é gente que não tem muita defesa. E dos próprios policiais. E dos próprios policiais. Então, olha, nada a comemorar, só a lamentar, só tristeza. E eu, pessoalmente, particularmente, torço muito para que as coisas se resolvam. Porque eu quero viver, eu quero trabalhar. Você não faz nada. Não é? Nesses dias todos a gente só tem feito isso e visto isso. Eu quero que o Brasil ganhe estabilidade para que a gente possa viver normalmente. Fazer o nosso trabalho, ter a nossa diversão, o nosso lazer. Você está acompanhando o Jornal Nova Era pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos na sequência. Fique ligado, até já. Depois de 3 anos de Mundo Maior em Debate, levando a você o esclarecimento e a discussão saudável dos ideais espíritas, estava no momento de renovar com um novo cenário, uma reformulação no formato do programa e nos temas desta nova fase. Tudo isso para levar o melhor conteúdo para o pilar mais importante deste debate, você. E na retomada de Um Mundo Maior em Debate, o tema será Espiritismo à Brasileira. E quem irá enriquecer essa discussão será o professor universitário e estudioso da doutrina espírita Marco Milani e o escritor e médium André Luiz Ruiz. Mas afinal, a doutrina espírita seguida no Brasil é a mesma codificada por Kardec? Será que os ensinamentos do mestre lionês foram adaptados aos nossos costumes ou nós é que tentamos nos adaptar a eles? Estas e outras questões, neste sábado, dia 7 de abril, a partir das 18h30. Nós esperamos você. Participe através das nossas redes sociais, e-mail, telefone e WhatsApp. Mundo Maior em Debate, Espiritismo à Brasileira. TV Mundo Maior, levando a vida até você. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Oi, aqui quem tá falando é o William Sanches e eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Dia 21 de abril está chegando o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. E eu estou me programando para estar lá com você, claro. Mas você precisa estar lá, né? Então liga rapidinho para você poder adquirir o teu ingresso. Você garantir o seu lugar. Grandes atrações, claro, musicais, palestra e aquele reencontro bonito com Cristo. Você vai sair de lá completamente transformada. Vai deixar lá traumas, medos, angústias e vai levar para casa muita alegria, transformação e paz. Se reconectar com Cristo é sempre urgente e importante para nós. E eu quero você lá com a gente, coração para coração. Tô te esperando.
Estamos de volta no Jornal Nova Era desta sexta-feira, 6 de abril de 2018. E eu tenho ingressos de teatro para você. Um par de ingressos para você assistir O Advogado de Deus, o sucesso literário de Zíbia Gasparetto, agora de volta ao teatro, trazendo o glamour dos anos 50. O espetáculo é em cartaz agora todo domingo, 20 horas, até 27 de maio, no Teatro Santo Agostinho, Rua Penidos 118, o espetáculo da Rama Cria Produções. E ela que esteve aqui junto com vocês, com a Guiomar, com o Daí, Marita Cury, no elenco do espetáculo O Advogado de Deus. O espetáculo Maria que ela estava fazendo, agora ela está no Advogado de Deus. E está também no espetáculo que está sendo aí elaborado para o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Ela está no elenco também. Então, se você que está acompanhando o Jornal Nova Era desta sexta-feira tem interesse de assistir neste domingo o Advogado de Deus, você manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o 985759580, ou liga para o telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. A Marta e a Verinha estão lá para que você possa nos informar do seu desejo de participar deste sorteio. Um par de ingressos até o final do jornal. E o nosso convite a você, nossa próxima ação da Blitz será no GBEM, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, no dia 11 de abril, próxima quarta-feira, do meio-dia às 18 horas. O GBEM fica na rua Castelo Branco, 279, na Vila Barros, em Guarulhos. Dessa vez eu não vou para Blitz. Quem vai para Blitz é Vanessa Cavalcante. E nesse dia continuaremos com os brindes exclusivos para os compradores de ingressos do 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Os 4 primeiros compradores terão acesso VIP. E essa pulseirinha aqui, você que está no rádio tem uma pulseirinha amarela, Clube Amigos da Boa Nova, hashtag Reconexão com Cristo, uma pulseirinha para você que comprar o ingresso na Blitz FEAL. Nessa Blitz, a volta de Vanessa Cavalcante, com seu carisma, com seu sorriso inconfundível, recepcionando você, ouvinte e telespectador. Ela contará também com o apoio de sempre da equipe da FEAL, além dos nossos mimos e brindes. Os 4 primeiros que adquirirem ingressos por nosso encontro Amigos da Boa Nova terão brindes exclusivos. Se programe para a próxima quarta-feira participar de mais uma Blitz FEAL, agora em Guarulhos, no GBEM, Rua Castelo Branco, 279, Vila Barros, em Guarulhos. Blitz com Vanessa Cavalcante. É isso aí. Eu quero aproveitar este momento para nós expressarmos aqui a nossa gratidão ao sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a colocar a nossa candeia sempre no ponto mais alto. No Manhã Boa Nova e também no Jornal Nova Era, nós estamos trazendo aqui os nomes destes que estão conosco desde o início e esses que estão conosco aí há menos tempo, mas que também nos dando muito apoio. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova desde 2000, Oswaldo Luiz Lancerotti e Mauro Vinícius Siriaco. Gratidão a vocês. Sócio conosco desde 2017, o Cláudio Roberto Alves e Cimei Garcia Oliveira. Gratidão a vocês por nos ajudarem a levar adiante a missão da FEAL, que é ampliar a divulgação do Espiritismo. Alguém quer falar alguma coisa dos meninos? Tem alguma divulgação aí? Não, nada. Palestras? Eu consultei alguns sites aqui, não tem nada de novo, por enquanto, sobre a situação. Tá bom. E após 20 anos mergulhado no submundo do crack, à beira da morte, o morador de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mudou de vida. Trocou a droga pelas corridas e já está há um ano limpo. O encanador Wagner Marques dos Santos, 40 anos, conta que encontrou na corrida de rua sua salvação. No esporte, ele está se superando e quebrando seus próprios recordes, e o principal deles é mais um dia sem consumir droga. Wagner lembra que a motivação para deixar há 2 décadas de dependência química foi o mau exemplo que passava para o filho. Ele conta que depois de começar a correr diariamente, passou a se sentir melhor. E o passo seguinte foi competir pela primeira vez em uma corrida de rua. Wagner lembra que uma amiga pagou a inscrição para uma meia maratona e no dia os olhares voltados para ele eram de incompreensão. Ele estava sem dinheiro, usava calça social, uma botina para percorrer uma distância de 21 quilômetros. Ele diz, eu olhava o pessoal vestido aquelas roupas engraçadas, não conseguia entender por que eles se vestiam daquela forma. Na minha cabeça, a necessidade de usar roupas apropriadas era pura frescura, ele diz. Durante a corrida, os outros competidores o incentivaram e torceram
por ele. Ao terminar a prova, decidiu que iria continuar treinando para esquecer o crack. Ele teve, claro, que o apoio, a ajuda de entidades como a Alcoólicos Anônimos, mas na corrida ele conseguiu encontrar aí o motivo para deixar a droga. Muita gente fala muito bem de corridas, né? Parece que corrida traz um bem-estar realmente muito grande para todos que fazem. Eu já tenho que ter uma permissão especial até para andar. Anda com cuidado, né? Para os buracos, as pedras soltas aí. Mas acho muito bom. Agora, o que é importante é o que ele fez e o que, em última análise, todos nós precisamos fazer. Porque mesmo vencer tendências. Né? Seja tendências espirituais, psicológicas, seja lá o que for, é o que nós devemos fazer todos. Né? O que é a reforma íntima? É vencer tendências. E ele venceu uma que ele tinha física, uma imposição física submeteu-se a uma droga, né? Dela ficou escravo e lutou muito, conseguiu vencer. Então é vencer a si próprio. Este é o leitmotiv de todas as nossas vidas, vencermos a nós próprios, as nossas próprias tendências, né? As coisas que nós devemos superar e evoluir para alcançar um bem-estar futuro num plano de luz e de amor que todos vamos conseguir. Agora, o quanto antes trabalharmos nisso, mais rápido estaremos desfrutando desse plano de luz e amor. Na verdade, o esporte como um todo, ele é transformador, na minha opinião, né? Ele realmente ressalta, né, a questão da rigidez física, de você se preservar, isso é muito bacana. Mas eu vejo na caminhada e também na corrida um momento de solidão. Assim, a pessoa fica sozinha, muitas vezes com ela mesma, durante esse percurso que ela está fazendo, geralmente percursos maiores. E é bacana, porque você consegue pensar, você consegue refletir, né? O tempo que você está correndo ou o tempo que você está caminhando deve servir bastante para essa reflexão. E quem se utiliza disso, normalmente se confronta com certos eus, aí, né? Aqueles eus que não são muito bons, aqueles que são bons, e aí reflete sobre o que precisa mudar, essa mudança. Então, eu acho um recurso bastante interessante para qualquer tipo de problema que a pessoa tenha. E você, já adquiriu o seu ingresso para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova? O evento vai acontecer agora, está chegando a hora, dia 21 de abril. Dia 21 de abril é um sábado feriado e o evento vai acontecer das 10 às 17 horas, o evento menor, olha aí, das 10 da manhã às 5 da tarde, no Internacional Eventos, o mesmo espaço Prisma de sempre, ali é Rua João Cavalari 133, quilômetro 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, tem desconto no valor de ingresso na compra de até 4 ingressos. Para você adquirir o seu ingresso, é só ligar 2458-3214, repito, 2458-3214. Lá estarão Aldenis Leite, Alberto Almeida, Deusa Sabu, Hildo Rosa, Delmar Franco, Manolo Quesada, participações artísticas de Paula Zampa, Ricardo e Eduardo, um espetáculo de teatro, especialmente para esse dia. Estamos então aguardando você. Vamos estar juntos, eu vou estar lá, Guilmar Santana vai estar lá, nós estaremos com toda a equipe da FEAL no dia 21 de abril, aguardando por você. Então ligue 2458-3214 ou ainda 2456-7109. 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Tem aqui participação de ouvintes pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. O pessoal está ali conversando, cada um colocando a sua opinião. É interessante o Facebook porque as pessoas podem fazer isso, claro, né? Elas vão ali debatendo os temas e cada um colocando ali a sua opinião. Pelo telefone, o 0800 979 5011 e o nosso WhatsApp 985759580. Tem aqui a participação, eu vou pedir até para o Marchiori esclarecer, não é? A Carolina de São Paulo, ela entendeu em alguma notícia que o STJ já tinha rejeitado o pedido do habeas corpus, não é isso? Eu estou vendo nos principais sites de notícia aqui, não vi nada dessa notícia. Eles estão analisando, mas ainda não saiu a decisão. Pelo menos por aqui não estou vendo, tá? Também conosco pelo WhatsApp o Carlos Viana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele diz, o caso Lula, aos amigos as benesses.
da lei, aos inimigos os rigores desta mesma lei. Obrigada pela sua participação, viu? Conosco também o Oswalter Daniele, do bairro Ponte Alta. Ele diz o seguinte: se a Boa Nova realmente estivesse interessada em esclarecer a verdade, teriam pontos de vistas diferentes. A Boa Nova quer ter toda a verdade? Penso que não foi bem isso que nós trouxemos aqui, né? De repente temos a possibilidade de ampliar um pouco mais. De falar com os Walter, fica sempre assim aquela ideia. Se eu recriminar o Lula ou o PT, eu necessariamente apoio outro partido. Em off aqui eu dizia para o Marchiori, neste instante estão unidos todos, não se enganem não. Temer, Aécio, todos eles, né? Todos estão unidos, porque o inimigo é comum, o inimigo é a justiça, que pode levá-los para a cadeia. Todos eles querem que esta progressão de pena aconteça, você fique lá com uma pulseirinha no tornozelo lá, e só isso, preso em casa. Eles querem isso, todos, porque atrás do Lula tem uma fila. Né? E a fila anda. Então a gente já vê lá o Aécio, já vê o Eunício, já vê o Renan, você vê todo mundo. Então todos eles se beneficiarão se o trânsito em julgado prevalecer. Porque só no Supremo Tribunal de Justiça, que é para onde foi feito um habeas corpus, qualquer decisão leva 4 anos, gente. 4 anos. Então, vamos dizer, se cair essa prisão em segunda instância, tem que passar para o Supremo. O Toffoli até sugeriu isso. Claro, ele já estava dando de cara 4 anos de liberdade ao Lula ali. Né? Só por essa mudança de postura. Então, 4 anos demora no Supremo Tribunal de Justiça. Depois vai para o Supremo Tribunal Federal, aí leva 10, 15, aí vem a prescrição e a justiça não se faz. O que é que aconteceu com o Maluf? Ficou 3 meses preso. O que é que aconteceu com o Luiz Estevão? Ficou quase 36 anos, 36 anos fora. O que aconteceu com o Pimenta, da Veiga, né, daquele jornalista? Então é isso. 12 anos foi 12 anos fora. O que eles querem, e todos querem nesse instante, e são todos da mesma turma, né, é que realmente isso passe, que a decisão fique para o Tribunal Superior Federal. Ou seja, a 4ª instância, que não se dá nunca, não acontece nunca, e eles acabam morrendo em liberdade. Só para esclarecer a nomenclatura, o STF é o Supremo Tribunal de Justiça e o STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Só a questão de... superior, eu ainda e uma última coisa. O que nós fizemos até agora aqui foi comentar fatos. Comentar decisões. Se essa decisão é desfavorável a X ou a B, é uma questão do que está sendo acontecendo. Eu não posso defender o contrário do que a justiça estava pregando. Né? Então, vamos deixar bem claro que nós estamos comentando decisões, posições dos tribunais superiores do país. Ou chegamos à conclusão que nenhuma instituição no Brasil está funcionando mais. Então, exatamente, é caso de intervenção militar. Se a Polícia Federal não faz o trabalho dela corretamente, os tribunais regionais não fazem o seu trabalho corretamente, e, no caso aí, até o Tribunal Superior de Justiça. O Supremo Tribunal. Supremo Tribunal ou Superior. O STJ. Você confundiu superior. Quando você quis esclarecer, confundiu mais. Então, o STJ, o Tribunal Superior Federal, né? Se nenhum deles está valendo, nenhuma decisão deles, instituições não funcionam no Brasil. E ficou muito claro também, a gente até, Guilmar, passou isso, e a gente repete isso, e aí por toda a equipe aqui presente, e aí não adianta querer debater uma coisa que é nítida. Ninguém aqui está contente com o que está acontecendo. É verdade. Estamos todos tristes pelo país. A tristeza nossa é porque a gente está tendo aí as condições de escolher um presidente, estamos tendo a oportunidade, a gente olha para o passado nosso, que passado mais triste que a gente tem. O passado que tivemos, elegemos um Collor de Mello, que acabou sendo destituído do poder, saindo do poder. Agora temos um ex-presidente da República, que ficou por 8 anos como presidente da República, agora com um mandado de prisão. Sabe, isso é triste, não temos motivo a gente olhar para... E aí fica também faltando uma coisa que também não temos.
Porque lembrando 64, quando teve os militares tomaram conta, num primeiro momento, para aquelas pessoas ali, resolveu tudo. Só que hoje, fazendo toda uma leitura de 64, quantas e quantas pessoas morreram em 1964, injustamente ou apenas porque eram contra o governo, ou apenas porque eram contra os militares. Simplesmente isso. Nós não temos essa leitura ainda, nós não temos. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nós temos, por isso é interessante, nós temos um advogado, temos o próprio Zanella, a gente está comentando fatos que estão acontecendo. Porque, infelizmente, nós não temos ainda uma leitura ampla de tudo o que está acontecendo para que a gente pudesse, sabe, de repente a gente está, e isso é um outro grande problema. Você vê aquilo, partidários de um lado e de outro, sabe, ali só fixados de uma mesma maneira. E a gente teria que e por mais que falemos aqui, né, nós cansamos de falar, cai a nossa língua aqui de dizer assim, olha, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, não tem nada a ver com as opiniões expressadas por mim e pelo Marchiori, neste instante. A gente fala isso para você, Oswalter, e você vem de novo dizer a mesma coisa. Nós já falamos aqui, nós estamos usando o microfone da Rádio Boa Nova, mas a Rádio Boa Nova... Nós somos comentaristas. Nós somos comentaristas, estamos comentando o que vemos, né? E procuramos ver. Eu acabei de falar aqui de Aécio, de Temer, de Loures, de Renan, de Eunício e tal. Você vai registrar? Só aí eu não sei quantos partidos tem envolvidos. Tem muitos, hein? Então, quando eu digo assim que a nossa classe política está implicada e está do mesmo lado neste instante, porque o inimigo é comum, é a justiça que pode levá-los para a cadeia, porque até então, não é, Marchiori? E empresários também. E a classe empresarial que suborna as pessoas, que está envolvida em todas essas falcatruas e tudo que nós temos visto aí de ruim para o nosso país. Vamos pensar no Brasil, Oswalter. Eu te convido a pensar no Brasil primeiro. O que nós torcemos, eu falei aqui em off, eu estou torcendo, eu não vejo a hora que esse Brasil encontre um equilíbrio, que fique em paz. Porque o que eu quero é trabalhar, ir lá, comprar meus produtos, vender meus produtos, produzi-los, trabalhar, passear, sair com a minha família. Né? E a gente fica lá até 1h da manhã assistindo aquele circo de horrores, como disse o Marchiori, porque o que estava proposto era uma coisa, vamos discutir o habeas corpus para Lula. Eles se reportaram aos ADCs lá o tempo todo, a Constituição o tempo todo, querendo mudar. Então, é isso que a gente está assistindo num país triste, triste, triste. Então, olha, não é hora de ninguém botar lenha na fogueira. Sim. Sabe, tentar apagar fogo como querosene. Vamos pensar no país, vamos ter um pouco de humanidade com as pessoas que estão lá, né, defendendo seus ideais, defendendo o seu pensamento, né, mas fazer isso com responsabilidade. Não pode ser imputado à Rádio Boa Nova e à TV Mundo Maior nenhuma pecha, porque nós falamos isso o tempo todo. Se quer ouvir e quer ver, ouça e veja. Se não quiser, meu amigo. Mais ouvintes. Mais ouvintes. Nós temos aqui a participação da Maria Graça, da cidade de Perdizes. Maria das Graças, aqui de São Paulo, ela diz: boa tarde a todos. Ele, sendo preso e a lei do retorno está sendo aplicada, ele sempre atuou buscando o seu favorecimento e hoje recebe aquilo que tanto buscou. Esta a opinião da ouvinte Maria das Graças. Todo mundo aqui tem espaço, né? Vez para que a gente possa trazer a participação. O Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré diz assim: Zanella, toda vez que em seus argumentos, seja ele qual for, você cita o PPP, não se esqueça que existe também no Brasil o branco, que é o branco, pobre e proletário. Quando eu que falo o Brasil do PPP, é miscigenado, né? Quem tem a cor negra sabe, ele não pode nem andar num automóvel bom em 3, 4 pessoas. Se tiver uma blitz, ele é parado. Você deve ter tido experiência assim aos seus parentes muitas vezes. E eles se magoam e se entristecem. Né? Claro. Então está citado aí o preto. E pobre, eu falei pobre. Quando eu falo pobre, eu falo de toda a cor. Eu acho que o grande preconceito é com o pobre. Mas também, olha, eu não posso contar aqui porque falta tempo. Eu sei de uma pessoa que é uma sumidade. Ele é um médico respeitadíssimo no mundo todo. Foi com a família para os Estados Unidos. Toda a equipe da excursão passou, ele ficou com a mulher. Isso não é preconceito?
E ele não é pobre, ele estava muito bem vestido, só por ser preto. Né? Então, veja bem, a gente faz aqui sim essa distinção entre o branco, mas no Brasil, você ser pobre e ser preto, você está condenado 2 vezes de saída. Duplamente, né? Você sofre duplamente o preconceito. Eu não sou tão branquinho, não. Quem conhece meus cabelos sabe que eu tenho outras cores sabe, na composição aqui desses antepassados. Meus antepassados. E olha, vai procurar, porque a maior parte tem. Tem mais participação aqui de ouvintes. Tem já 2 pessoas que estão interessadas em receber aí este par de ingressos. São 2 pessoas. Então, dessas 2, a gente vai falar 1, 2, e quem vai ganhar vai ser aquele que as pessoas aqui nos ajudarem. Tem também a Vilma Marcolino, ela que é do Ermelindo Matarazzo, ela diz: chega de esperar a justiça de Deus, as leis são feitas para todos. Olha, a justiça de Deus, ela tem que estar presente sempre, não é? Ela chega, a justiça do homem também alcança por vezes, mas a justiça de Deus, essa sempre, não é? Mais ouvintes? Vamos aqui, tem a participação, tem pessoal aqui de BH, eles mandaram uma mensagem, uma oração pelo Brasil, que ele disponibilizou aqui essa oração pelo Brasil, que é de Bezerra de Menezes, não, de Eurípides Barçanufo, é que ela é um pouco longa e nosso tempo está terminando, mas gratidão a você, o Ildécio Gomes de BH, por ter compartilhado conosco essa oração. Momento de orarmos pelo nosso país. Sem dúvida. Esta é a hora e o pensamento deve ser esse. Vamos esquecer estas divisões, esquecer as nossas paixões partidárias, né? E vamos nos ater ao nosso país. Inclusive para o próprio Lula. Eu acho que ele precisa ter a serenidade, a calma, sabe? Para ele realmente tomar a melhor decisão, tudo. As nossas orações para ele, inclusive. E, então, vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, então. O Advogado de Deus está em cartaz agora todo domingo, 20 horas, do Teatro Santo Agostinho, Rua Penedo 118, o sócio do Clube Amigos da Boa Nova, olha que bacana. O valor de ingresso é R$60, mas o sócio do Clube Amigos da Boa Nova paga apenas R$25, com direito a um acompanhante. Olha, né? 25 o seu acompanhante. Não, com R$50 você compra o seu do acompanhante apresentando a carteirinha. Se você ainda não tem, pede lá no Clube Amigos da Boa Nova a sua carteirinha para obter vantagens como essa. Então, dos 2 ali, quem quer escolher? 1 ou 2. Quem quer escolher 1 ou 2? Marchiori, 1 ou 2? 2. Quem vai assistir o espetáculo Advogado de Deus é a Aparecida de Fátima, do bairro do Jabaquara. Nós vamos entrar em contato com você. O final do telefone é 8741. É Aparecida de Fátima, do bairro do Jabaquara. Tá vendo? Então já tem aí, você vai poder conferir nesse domingo às 20 horas. E você que está aí nos acompanhando, pode acompanhar, assistir o espetáculo do Teatro Santo Agostinho, pertinho ali do metrô Vergueiro, todo domingo às 20 horas. E o sócio pagando muito barato, em R$25. O espetáculo com você ou com o acompanhante, R$50 ali, já compra 2, o que daria o valor de ingresso. Tá vendo como é bom ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Mais ouvintes, Guilherme? Temos 2 minutinhos aqui para terminar. Tem bastante gente aqui pelo Facebook, olha, deixa eu ver. A Rosângela Joel, boa tarde, pessoal. É limpeza desta sujeira toda. Transformaram o Brasil no quintal da mãe Joana. Era da transparência. Vamos orar para que se cumpram as leis do céu e as leis da terra. A Freude também dizendo muito bons comentários de hoje. Vocês estão de parabéns, comentaristas. A Tânia Sueli, é duro lembrar que estamos sendo manipulados por essas classes políticas há anos e que eles sempre saem ilesos. Muita gente participando aqui pelo WhatsApp, estão conversando sobre o tema. Agradecer a Lourdes Aparecida Balieiro, é isso, dizendo um olá para a gente. A Marina Pimentel diz: só vou acreditar na justiça se todos esses nomes que o Zanella citou forem intimados e condenados também. Concordo. Jaqueline Ricardo está por aqui, Lícia Rocha, Cíntia Barros, Nininho Santos, Verônica Maria, Vanessa Silva. Ela diz: bom dia, que somos nós, quem somos nós para julgar os outros? Só Deus. É triste a realidade do país e do mundo. Muitas as participações, nosso carinho para todos vocês. Estamos aí a um minuto para terminar o jornal, Damião. Nesse minutinho final, a gente até queria, né, desde o começo da semana, mas ainda dá essa oportunidade a vocês, a gente deixou todos os dias, a gente pensava, né, você vê como são as coisas, e aí não dá muito jeito a gente falar do Chico Xavier,
durante toda a semana, né, que essa semana foi o aniversário, tivesse aqui entre nós, estaria completando 108 anos. Se vocês quiserem fechar dessa forma, falar alguma coisa 30 do Chico, segundos para cada um. Ele não está fisicamente, mas o Espírito sempre está junto com a gente. Bom, se eu puder, o que eu gostaria de falar, Chico, olhe para o nosso país. Sabe, eu gostaria de pedir para o Chico todo o plano espiritual, todos os espíritos de escola, que principalmente hoje estejam conosco. Né? Por favor, com a permissão do Pai, claro, e de Jesus. Os comentários de Antônio Roberto Marchiori, de Odair Zanella, na apresentação José Damião e Guiomar Santana. Estamos encerrando mais um Jornal Nova Era. Estaremos de volta na segunda-feira, aqui com toda a equipe de jornalismo da Rede Boa Nova de Rádio, para mais um jornal na segunda-feira. Excelente final de semana para você. Até segunda. Tchau. Ação, fatos, opinião. Jornal Nova Era.